glórias, aleluia. O meu vaso de alabastro. És o nosso Deus, meu Pai. Quero lhe oferecer. Aleluia. Faça como aquela mulher. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Sou pequeno e tão falho. Nós somos tão pequenos e tão falhos. Não mereço teu amor. Somos todos necessitados da misericórdia de Mas eu Deus. sei que mesmo assim o Senhor Cuida de mim, Ele cuida. pobre pecador. Aleluia. Purifica as minhas vestes Purifica-nos, Senhor. com seu sangue remido. Abre teu coração nesta manhã de Me domingo. ajude a ser fiel. Peça para Deus, me ajude a ser fiel. Diga, eu quero chegar ao céu. Isso, adore a Deus nesta manhã. Te adorar, Senhor. Te dar o Meu louvor, aleluia. Quero me prostrar, vou me derramar. Se derrama na presença de Deus nesta manhã. O meu vaso de alabastro. Derrama sua vida diante Me dele. oferecer. Ofereça sua vida completa para Deus nesta manhã. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Sou pequeno e tão Nós falho. somos tão pequeninos, Senhor. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Que Deus cuida de nós. Esse amor tão Purifica as grande. minhas vestes Purifica, meu Pai. com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel. Peça para Deus, me ajude a ser Eu quero fiel. chegar no Que só os fiéis chegarão ao céu. Só mesmo os fiéis. Seja fiel a Deus na sua adoração, no seu louvor, porque nós chegaremos ao céu. O meu louvor, aleluia, dá o louvor a Deus. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Glórias e glórias, aleluia, louvado seja o nosso Deus. O meu vaso de alabastro. Derrama sua vida diante dele. Quero lhe oferecer. Ofereça para Deus a sua vida, sua Me alma. humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Meu Pai querido, Vem meu louvor receber. nós viemos aqui, meu Pai, para entregar nosso louvor, para entregar nossa adoração, meu Pai, ao Senhor. Que o Senhor, nesta manhã, meu Pai, possa nos fortalecer, meu Pai, nos renovar, porque nós estamos aqui, meu Pai,
para nos desvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oh, Deus maravilhoso, entregamos tudo nas Tuas mãos. Que essa manhã de domingo, meu Pai, todos que possam nos ouvir, possam obedecer, meu Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa, nesta manhã de domingo, meu Pai, falar conosco de acordo com o que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, igreja. Por todas as tuas Pode sentar. que me fazem crescer em ti. Você que tem a sua Bíblia, sua espada, segue sua Bíblia, por favor. Sou Grato ao Senhor. E se você conhece, cante. pois as provas vêm As transformar provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar. Vamos aprender hoje a amar. Mas é difícil se entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle tudo que eu sou. Glória a Deus, dá glória a Deus. Mas Nos chega as provações. Eu logo quero agir. É isso que acontece muito. Muitas das vezes nós deixamos Deus de agir na nossa vida. Abra sua Bíblia de Provérbios, capítulo 8. Sou grato ao Senhor. Diga para ele, eu sou grato. pelas lutas que eu vou viver, Muitas lutas nós vamos viver. posso vê-lo a me proteger e me desviando Guiando do mal. pois prometeste, Ele prometeu. prometeste que em cada provação Glória a Deus, aleluia. tu me sustentarias. Em suas mãos, Ele te sustenta, igreja. Deus te sustenta, creia nisso. Mas é difícil. Mas é difícil De entregar o meu egoísmo meu egoísmo e assim deixar assim deixar que que o teu Espírito controle o que eu o sou. que eu sou. Mas Quando chegam as provações, eu logo quero agir. eu logo quero agir e É a voz de Deus. Muitas das vezes isso acontece. assim eu deixo Nós deixamos de ouvir a voz de Deus e acaba a gente desagradando a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus até pelas provações. porque a vitória é crescer em ti. Quem já achou, diga glória a Deus. Então vamos ler, Provérbios 8, Provérbios 8, 32, a partir do verso 32, amém? Provérbios é importante, porque nós vamos falar aqui a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus. O que a Bíblia diz lá em João 8, 32? E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. E qual é o objetivo principal do diabo e deste mundo? É nós não ouvimos o quê?
a verdade, a palavra de Deus. O que o mundo quer é afastar-me de Deus. Preste atenção, olha para mim. O que o diabo quer, o mundo quer, é nos afastar de Deus. Porque a partir do momento que você se afasta de Deus, você se afasta do culto, você se afasta da palavra, você deixa de ouvir a voz de quem? De Deus. Uma coisa é a gente estar em casa, outra coisa é a gente estar na igreja. Outra coisa é eu estar na minha casa, outra coisa é eu estar na igreja. O ambiente é totalmente o quê? Diferente. Não tem como ser igual. Na minha casa é televisão ligada, na minha casa é casa para limpar, é comida para fazer, são preocupações, são dificuldades. É toda hora uma pessoa me chamando. Na igreja não. Na igreja você fica em espírito e em verdade. É o seu culto racional. Diga glória a Deus. Nós, gente, somos uma igreja. Existe a igreja local e existe a igreja o quê? Espiritual. Você está na igreja local, que é onde você está sentado agora, que é onde eu estou aqui no altar, e muitas das vezes lá fora nós temos que ser a igreja espiritual. Mas para mim ser uma igreja espiritual, eu tenho que vir à igreja local, que é a nossa igreja. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, na verdade nós estamos até sendo ingratos com Deus. Ele deu a sua vida por nós. Então é muito importante nós buscarmos a Deus na igreja, buscar também em casa. Entendeu? Eu dou um exemplo para você. Eu quero dar esse exemplo mais tarde. A gente pegar um carro ali, qualquer carro ali, entendeu? E tirar a bateria do carro. Tirar a bateria do carro. Se eu tirar a bateria do carro, ele funciona? Sim ou não? Não vai funcionar. Então, gente, a bateria da nossa vida é a palavra de Deus. O objetivo do diabo é te afastar de Deus, é te afastar da palavra. Não conhecer o que é verdade. Por isso que a palavra lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Vai te libertar não só dos espíritos malignos, dos demônios, das doenças, entendeu? Mas vai te libertar também da mentira de Satanás, da mentira do mundo. Então a palavra de Deus te ensina a seguir uma vida que é abençoada, uma vida nova. Então o objetivo do diabo é afastar. Por isso que o diabo está criando todas essas pragas. Temos a praga do coronavírus, temos a praga da dengue, temos a praga da tempestade de areia, temos a praga do gafanhoto, temos a praga dos pássaros, temos a praga do terremoto, do maremoto. Isso está acontecendo, gente, na terra. Se você não tem acompanhado, isso tudo está acontecendo. Quem tem acompanhado? Quem tem visto? Fora a fome. Mas isso não está lá na Bíblia, em Mateus 24, que haveria o quê? Hein? Pragas, terremotos, fome. Por quê? Porque o diabo está tomando a frente. O diabo está fazendo a obra dele, que é levar as pessoas que não tiveram encontro com Deus, as pessoas que não ouvem a voz de Deus. Por isso que a gente tem que cantar essa música sempre aí, ó. Sou grato ao Senhor pelas provas, né? Tudo. Então preste atenção à palavra hoje. Você vai ser muito abençoado. Diga a glória a Deus. Então diz aí, Provérbios 8, 32 em diante. Agora, a palavra é o quê? Agora, pois filhos, ouve-me. Deus está falando o quê? Ouve-me. Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino. Aí, ó. Ouve o ensino. Seja o quê? Sábios. O que é uma pessoa sábia? É uma sabedoria, né? Da inteligência humana.
mas a sabedoria espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sede sábios e não rejeites. Feliz o homem, vamos colocar aí a mulher também, serve para as duas raças, homem e mulher, toda a humanidade. Feliz o homem que me dá ouvidos. Olha que coisa forte, hein? Deus falando. Feliz o homem que me dá o quê? Ouvidos. Deus quer, o que Deus quer? Que você empreste o seu ouvido para Ele. Que você abre, né, os seus ouvidos para ouvir a palavra dEle, ouvir a voz dEle. Então, que me dá ouvido, vá velando dia a dia as minhas portas. Aonde está as portas de Deus? Hein? Onde está as portas de Deus? A igreja. Se a igreja não fosse tão importante, se o templo da pregação fosse tão importante, Jesus com 12 anos não iria para um templo. Diga glória a Deus. E o Senhor Jesus sempre estava nos templos, pregando os rolos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Vários. Inclusive ele pregou muito Isaías. Ele, como criança, subiu ao altar para pregar a palavra do Pai. E foi o quê? Rejeitado já e indignado. Como é que pode uma criança pregar uma palavra com tanta sabedoria? Como é que pode ele pregar algo que ele não estudou? Jesus não estudou. O Senhor Jesus, ele não estudou. Mas ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. Diga glória a Deus. A qual qualquer um de nós podemos ter, se nós buscarmos a Deus, se nós nos interessarmos em buscar a Deus. Eu, por exemplo, apesar de ser um bispo da obra de Deus, eu estudo a Bíblia. Eu faço estudo. Eu até aconselho a você, eu dou até um lugar para você ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, lá tem prova, lá tem teste. Você me pergunta, eu quero estudar a Bíblia. Eu quero fazer provas, se eu estou aprendendo. Você pede para mim que eu te passo a página na internet, que é da própria Bíblia. Você vai lá, você vai estudar, entendeu? Você vai abrir lá um curso lá, gratuito. A palavra de Deus é gratuita. Você vai fazer, eu estou fazendo. E tenho errado também. Tenho tirado nota 9, nota 8, não cheguei a um 10 ainda. Mas eu estou estudando, porque às vezes eu erro também. A gente não é sábio aos olhos humanos. Nós temos que ser sábios aos olhos de Deus. Diga glória a Deus. Errar, que eu vou aprender. Tem questões lá que eu erro. Porque eu não sou sábio, tão sábio assim, se eu não procurar o quê? Estudar. Eu tenho que errar para me aprender. Não é isso que acontece com a humanidade. Ela erra para aprender, né? Ela erra para descobrir a verdade. Quantas pessoas foram para um presídio, para uma delegacia, para um hospital, e lá ouviram a palavra, se consertaram e hoje estão na presença de Deus. Então a gente erra para aprender. A gente não pode permanecer no erro. Então observa que Deus, Ele quer que a gente procure a sabedoria dEle. Deus quer que você tenha sabedoria. Deus ofereceu para Salomão, quando ele abriu um templo, a casa de Deus, né? E ele reparou o templo, viu que o templo, a casa de Deus estava em ruína. Então Deus falou: Salomão, pedes o que quiser que eu te darei. Deus estava oferecendo ali riquezas. Deus estava oferecendo ali as melhores coisas. Mas Salomão falou: Senhor, eu não quero nem riqueza e nem quero a derrota dos meus inimigos. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Diga glória a Deus. Porque você, com sabedoria, você vence qualquer situação. Você pode estar passando por problemas, por lutas, dificuldades, mas a sabedoria de Deus vai te dar uma visão crescente de você sair daquela situação. Porque muitos têm dinheiro aí, está morrendo. Muitos têm dinheiro aí, mas não pode vencer suas dificuldades. Porque o dinheiro, gente, ele não tem condição de vencer nada. O dinheiro é na verdade, né? A gente usa ele. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, até o nosso dinheiro é abençoado. Diga glória a Deus.
a gente sabe até, né, administrar. E quantos gastam aquilo que é supérfluo, como a Bíblia fala? Pega o seu dinheiro, gasta nas bebidas, gasta nos vícios, gasta nas coisas erradas. Então a gente tem até para isso Deus da sabedoria, para administrar a nossa vida. Então o versículo 9 dá a instrução só para o sábio, né? Desculpa, 9 não, o 33, não é isso? Ouve o ensino, sede sábios, não rejeite. Feliz o homem que me dá ouvido, velando dia a dia, todo dia, as minhas portas. Eu não posso vir à igreja, mas eu posso ler em casa a palavra de Deus. Esperando, né, as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha o quê? Vida. E alcança o favor do Senhor. Mas os que pecam contra mim violentam a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Aí, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem que quando elas estão longe do Criador, longe de Deus, ela está aborrecendo a Deus. E com isso ela vai amando a própria morte. E quando a Bíblia fala de morte, não é morte física, porque todos nós morreremos, mas a morte espiritual. Todos nós vamos voltar um dia para casa. Nossa casa não é aqui. Nossa casa é no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que poucos entrarão. E que esse pouco nós estejamos incluídos. Amém? Mas para mim ser incluído, eu tenho que ter interesse pelas coisas de Deus. Eu tenho que estar vivendo o favor de Deus. Deus está fazendo um favor para mim e para você, meu irmão. Deus não precisava enviar o seu filho para nos salvar. Mas o amor dele é tão grande, é tão maravilhoso, que ele enviou o seu filho. Ele tirou o seu filho de um trono, de uma majestade, para nos salvar, nós que não prestamos, não valemos nada. Então nós temos que valorizar isso. Nós temos que ser o quê? Sou grato ao Senhor. Diga glória a Deus. Livro de Isaías, abre Isaías, só por um versículo, mas eu quero que você leia comigo. É Isaías, só o livro de Isaías. 53. Nós estamos dando aqui uma direção, a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, porque o mundo quer nos tirar do caminho, entendeu? Deus, ele nos traz para a sua presença e o mundo quer nos tirar da presença dele. Aqui, ó. Isaías 53, no verso 1. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você observa que aqui fala da morte de Jesus. A aparência dele. A aparência dele foi o quê? Triste, horrível, um rosto ensanguentado, um corpo ensanguentado. O Senhor Jesus ali estava passando por uma humilhação, por uma vergonha. E o mundo todo, não todos, mas o mundo inteiro, o povo daquela época rejeitou ele. Porque naquela época se esperava um rei que vencesse o rei do mundo. Mas Jesus não vem vencer reino nenhum, tomar reino nenhum. Jesus vem trazer de volta a salvação. Diga glória a Deus. Ele vem trazer a oportunidade de nós ter uma vida nova. E muitos rejeitaram, e até hoje rejeitam. Você já observou que hoje o problema principal dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, a preocupação deles é o quê? Igreja. É igreja. Igreja fechada. Igreja fechada. Por que o diabo, você não percebe que isso é algo espiritual? Por que o diabo está causando isso, tudo isso? Porque ele quer que as pessoas se afastem da palavra de Deus.
Ele não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Conforme eu disse, na sua casa não é igual. Não é igual como na igreja. Porque a Bíblia fala até lá em Apocalipse, das 7 igrejas, né? O anjo, né, da igreja. E muitas das vezes o diabo quer te afastar, porque você vai ouvir, às vezes você não quer. Nós estávamos ontem no encontro de pastores, né, ontem, sábado, e a gente estava conversando, meditando sobre essas coisas. E quando o pastor de Deus se reúne, bispo, né? Bispo, pastores, várias igrejas, né, daqui de Piraí, a gente estava colocando a importância de nós orarmos, de nós dar mais importância à palavra de Deus. E a gente falou de vocês. Nós falamos do nosso povo, né? No momento do nosso povo. E tem que cuidar somos nós. E você observa como tem pessoas se afastando de Deus nessa época. Aqui mesmo você pode ter certeza que 3 ou 4 já saiu. Por quê? Porque está faltando, gente, o alimento. Se nós não tivermos o alimento, se nós não tivermos a palavra de Deus, a gente vai enfraquecendo, a gente vai perdendo o brilho, a gente vai deixando de valorizar as coisas que nós aprendemos. Você pode ter ouvido a palavra de Deus 1000 vezes, mas uma atitude errada sua, você esquece tudo, você joga tudo no lixo. E as pessoas nesta época, quando pessoas da igreja, de Deus, que se afastaram da palavra de Deus, elas estão se esvaziando. Elas estão, sabe, cada dia mais longe do Senhor, cada dia mais fracas. E se nós não tomarmos uma decisão urgentemente, muitos vão morrer. Não estou falando morrer fisicamente, não, morrer espiritualmente. E para voltar vai ser difícil. Então o objetivo do diabo é esse. É afastar as pessoas da igreja. Observa que todos aqui, incluindo eu, todos nós aqui somos dependentes de Deus. E a nossa dependência não é só vir à igreja. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, quando eu entreguei, eu tirei a minha vida de mim. Eu tirei a minha vida de mim. E eu entreguei para Deus. Então eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais direito das minhas condições ou das minhas razões. Eu entreguei para Deus. Entregar a vida para Deus é você esquecer. Mas você tem que alimentar esse corpo. Porque o nosso corpo, ele pode ser templo do Espírito Santo, ou como pode ser templo do diabo. Como você cuidar. Se você não cuidar, você vai enfraquecendo, vai desanimando, vai perdendo a força. Então, a gente tem que estar sempre ouvindo a verdade. Nós temos que estar sempre buscando a Deus. Nós temos que procurar razões que a gente venha estar na igreja. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso buscar a Deus. Então, diz aí, quem creu em nossa pregação? Só aquela morte de Jesus aqui já é uma pregação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só aquilo ali, peraí, ele morreu por mim. Deu a vida por mim. Poxa, o que eu devo fazer para agradecer tanto a Ele? Entregar a sua alma. Se você já entregou, você tem que permanecer. É como lá em João capítulo 15, que é o verso 5, verso 6, que fala que Ele é a videira verdadeira. E nós somos o quê? Os ramos. E se a videira, se Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, a partir do momento que você corta o ramo, você tira o ramo, ou você não está ligado à videira, o ramo vai o quê? Ele vai secar. E quando seca, tira somente para colocar onde? No fogo, para queimar. E assim somos nós. Nós temos que permanecer na videira verdadeira 24 horas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu acordo assim, já vou obrigado, Senhor. Glória a Deus. Você tem que permanecer em espírito de oração. Você está trabalhando, mas você tem que estar interligado com Deus. Você está passando lutas,
tem que estar ligado com Deus. Você está passando dificuldade? Tem que estar ligado com Deus. Porque nós não somos desse mundo. Mas o diabo, sabendo disso, o diabo quer tirar isso de você. Ele quer tirar esse prazer de você ser de Deus. Gente, não tem coisa melhor, mais maravilhosa do que ser da presença de Deus. De fazer as coisas de Deus. Eu tenho uma alegria fazer as coisas de Deus. Eu tenho um gosto de fazer as coisas de Deus. Ainda mais quando eu vejo os resultados da minha vida estar na presença de Deus. Eu vejo o resultado aí da live que eu faço semanalmente. Tem pessoas sendo curadas de câncer. Uma senhora foi curada de câncer sem eu sequer tocar nela, sem eu sequer ir na casa dela, só fazendo a oração do copo com água todos os dias. Essa senhora foi curada. Tem a dona Clarice, que ia tirar a vida dela, vou tirar a minha vida. Eu não quero ver mais porque o marido havia abandonado ela. Não sei quem viu essa semana, alguém viu lá? Você estava lá, né, Cláudia? E essa senhora ia tirar a vida dela, ela arrancar a vida dela, só porque estava sozinha. Gente, o que a gente perde no mundo, Deus me dá em dobro. Diga a glória a Deus. Jó perdeu tudo, inclusive a família, perdeu o bem, perdeu toda a riqueza, mas Deus deu tudo para ele em dobro, porque ele permaneceu na videira verdadeira. Então você não vai perder nada. O que você perde nesse mundo, Deus vai te dar em dobro, vai te dar melhor. Diga a glória a Deus. E essa senhora, eu tirar a vida dela, vou tirar a minha vida, na hora da live. Eu depois conversei com ela, falei com ela, indiquei uma igreja para ela, indiquei um pastor para ela, um homem de Deus, uma igreja de salvação. E esta mulher hoje está buscando a Deus. Diga a glória a Deus. Pus teu coração, gente. Não se afasta de Deus por nada e nem por ninguém. Por isso que diz aí, quem crê em nossa pregação, crê na pregação de Deus, crê na palavra de Deus, não se afaste de nada nem por ninguém. Amém? Porque cada vez que você se afastar de Deus, Deus se afasta de você. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é justo. Se eu não quero, por exemplo, dou um exemplo, se eu não quero buscar Deus, Deus não vai perder tempo comigo. Se eu não quero ouvir a palavra dele, Deus não vai perder tempo comigo. Deus vai procurar aqueles que querem, que têm sede de justiça, que querem a fonte da água viva. Temos exemplo no próprio livro, no próprio Evangelho, que Jesus entrou na sua cidade natal. Qual era a cidade natal de Jesus? Hein? Nazaré. E foi lá para fazer o quê? Foi lá para visitar a família, gente querida? Não. Jesus foi lá para pregar a palavra do Senhor, converter aquele povo ao Senhor, um povo tão idólatra, um povo tão religioso. Eu te pergunto, o próprio Senhor Jesus, aceitaram ele? Não aceitaram a palavra dele. E ele saiu daquela cidade e foi fazer outros trabalhos, outras cidades, porque ali rejeitaram a palavra de Deus. Ah, você não quer? Ele nunca mais voltou. Não tem na Bíblia nenhuma palavra que mostre que Jesus voltou àquela cidade por causa da rejeição, por causa do abandono, por causa da falta de querer conhecer a Deus. Só porque ele era o quê? Porque Jesus foi o quê aqui na terra? Enquanto ele estava na forma humana. Jesus teve a forma humana, teve a forma de santidade. Na forma humana, Jesus fez tudo que nós fizemos, só não pecou. Mas Jesus trabalhou. Jesus substituiu seu pai no trabalho de carpintaria. Jesus foi um carpinteiro, porque José, o seu pai, era carpinteiro. Então Jesus ele começou a trabalhar, porque havia o trabalho, para ser entregue. Naquela época se fazia mesa, fazia cadeira, fazia trabalho, de carpintaria. Jesus ele assumiu o trabalho. Enquanto ele não assumiu o trabalho de salvar a nossa alma, de ganhar a nossa alma por 3 anos, ele trabalhou normalmente.
Então, quando ele entrou na cidade lá de Nazaré, falava: não é este aí o filho do carpinteiro? Quer dizer, trataram ele como o quê? Como um homem. O Senhor Jesus foi ali para pregar o Evangelho, para ganhar aquelas almas. Saiu dali e deixou aquela cidade de mão. E hoje ele tem feito isso também. Os que me amam, eu amarei. Os que me aborrecem, o que me rejeita, eu rejeitarei. Por quê? Porque se você não quer, gente, não é obrigado a ter o Senhor Jesus. Estava pregando uma live essa semana sobre o rico e sobre o quê? O mendigo. Vocês conhecem a história, né? Do mendigo e de Lázaro. O mendigo queria comer das migalhas, dos restos que saía da mesa do rico. E o rico maltratava ele. Os dois vieram a morrer, e um foi para a glória, que foi o mendigo, e o rico foi para o inferno. E lá no inferno, o rico, é que o rico vai para o inferno não, né? É a pessoa, porque tem rico que não quer nada com Deus, também tem pobre. Até o próprio mendigo, o que adianta você dar o alimento para o mendigo, a comida para o mendigo, mas se você não entregar para ele Jesus? Não adianta. Você vai alimentar e você vai dar comida para ele, mas a comida acaba. Então o rico, lá no inferno, ele clamou a Abraão que molhasse pelo menos, ele pediu para que Lázaro molhasse pelo menos a ponta da sua língua com água. Porque eu estou em tormento, estou em chamas. O inferno existe. E é esse o problema dos cristãos. Estão esquecendo. O inferno existe. Você acha que o inferno existe? Existe. Então isso aqui é mentira. O inferno existe. Por outro lado, Abraão diz: nem eu posso chegar até aí e nem você chegar até mim. Aí ele fez um clamor, né, lá no inferno, dando uma ideia da palavra, dizendo: eu tenho 5 irmãos, peça para alguém, vá lá na minha casa e avisa eles, né, para que não venha para cá, fala lá com eles. E Abraão disse: nem eu, nem ninguém entre os mortos pode ir até eles. Eles ouçam quem? Os profetas. Quem é os profetas? Pastores. As mulheres de Deus, as pastoras, missionários, diáconos, presbíteros. Eles têm que ouvir. Ele não tinha como falar porque já estava no inferno. Se eles não ouvirem, está com o mesmo lugar. Não tem jeito. Isso aqui, gente, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, é justiça. Deus não será injusto conosco. Se você permanecer na videira até o fim, obedecendo a palavra, sendo fiel, entendeu? Então, você vai ser salvo. Você vai direto para o seio de Deus, para a glória de Deus. Mas se eu não obedecer, se eu não for fiel, eu estando na igreja, você é salvo? Não. Você não está obedecendo. A obediência, gente, é o segredo para tudo. Você tem que obedecer a Deus, não tem jeito. Mas como é que você vai obedecer se não tem pregações? Se não tem palavra? Entendeu? Conhecendo uma pessoa da igreja que essa semana, eu converso ou não converso? Converso com todos, só não me responde. Mas conversando com uma pessoa aqui da igreja, eu falei: senhora desde o início, né, da pandemia, a senhora não tem vindo da igreja. Agora eu quero que a senhora seja verdadeira diante de Deus e diante de mim. Não quero mentira. Quero que a senhora seja verdadeira. Eu não estou aqui para punir a senhora, estou aqui para orientar. Meu trabalho é orientar. Então eu perguntei, ela está aqui no salão, amém? Ela está aqui. E veio hoje, glória a Deus. Isso aí que Deus gosta. Aí eu perguntei: a senhora tem, nesses dias todos, esses meses, né? Falta de gosto. A senhora não tem vindo à igreja. A senhora está ouvindo a palavra de Deus? A senhora abre assim, por exemplo,
uma live da sua igreja, você pega a Bíblia para ler. O que a senhora leu essa semana? Fala a verdade. Eu estou aqui para te orientar, não sou carrasco, estou aqui para ajudar. Amém? O Senhor Jesus largou 99 ovelhas para estava num aprisco para buscar aquela que estava perdida. Às vezes tem gente que fica um pouquinho com raiva, pastor, isso é normal de igreja. O pastor não fala comigo, o pastor não liga para mim, porque você está no aprisco, você está indo bem, diga glória a Deus. A gente tem que procurar as ovelhas perdidas, as ovelhas machucadas e feridas. Então ela diz, veja, está aqui a pessoa, veja, não tem. Nenhum dia eu peguei a Bíblia. Primeiro uma oraçãozinha você fez? Não fiz. Então você observa que a pessoa longe do templo, longe da igreja, ela fica longe de quê? Da palavra de Deus. E ela acaba absorvendo as coisas do mundo. Ela acaba ficando só notícia ruim, só palavra ruim, só desgraça, só novela, entendeu? E ela vai se afastando, ela vai esfriando espiritualmente. E o trabalho do diabo acaba dando certo na vida dela. Nós não podemos, gente, se afastar de Deus nem da sua palavra. Por exemplo, os idosos não podem vir na igreja. Aquele que não quer. Eu não posso também, se ele quiser vir, eu não posso proibir, mas ele não pode vir, o idoso e as crianças. Diga glória a Deus. Tem que ficar em casa. Mas muitos estão ouvindo a palavra de Deus. Muitos se preocupam. Há uma preocupação, há uma sede. Estivemos entregando a água na terça-feira e a última pessoa que eu fui entregar foi à noite, na Dutra, lá para o seu natalício e lá para a dona Isolina. Quando o filho da dona Isolina pegou aquela água na mão, na Dutra ali, na pista, entendeu? Ele disse, bicho, eu vou beber essa água aqui mesmo. Estava esperando, estou falando quase é lugar de coisa. Eu estava esperando, que você não ia trazer, porque eu fui à noite. O seu natalício, quando a Lúcia fiquei no carro para entregar, a mulher dele, a esposa dele, ela disse, pensei que vocês vai pegar, eu estou falando ao vivo aí. Ele está vendo o culto, ele vê o culto ao vivo. A filha dele bota para ele. Por isso que eu estou botando o culto aí ao vivo. A filha dele, a mulher dele falou, eu pensei que o senhor tinha esquecido da gente. Ela mandou até esperar ele, porque ele estava tomando banho, e estava preocupado que a gente tinha chegado, anoiteceu e a gente não chegou, a gente vai sempre pela parte da manhã. Eu vou sempre de manhã. Aí, ele saiu do banho, correndo, largou tudo, todo feliz, todo alegre. Foi até mim. Primeiro foi a Lúcia, e veio até mim chorando, de lágrimas mesmo. Você vai fazer uma oração ali, esse é o natalício. A gente nunca vai esquecer de vocês. Jamais. Só está nas minhas orações, todos estão nas minhas orações. Então você observa, aquele que tem sede de buscar Deus, porque tem que ter essa sede. Deus, o Senhor Jesus é a fonte, está lá em Isaías 12, Jesus é a fonte da salvação. Guarda esse teu coração. Se você não vem à fonte, a fonte não vai em você. Você tem que vir à fonte. Você tem que vir ao poço. Jesus, quando teve sede, ele foi aonde? Ao poço. Ao poço que era até de Jacó, né? Entendeu? Foi isso que a samaritana disse aqui. Jacó, quando teve sede, foi ao poço. A igreja é o poço, é a fonte de Jesus. Você não pode se afastar dela. E principalmente da palavra. Por isso que lá, João 8,32 diz, ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Não se afasta da verdade. Porque nós vivemos num mundo corrupto. Nós vivemos num mundo de homens corruptos. Nós vivemos num mundo que a única coisa que eles querem, e muitas das vezes eles nem sabem que estão sendo usados, muitos governadores, muitos prefeitos,
muitos vereadores nem sabem que está sendo usado pelo Satanás. Os seus decretos de fechar a igreja. Mas vão prestar conta a Deus. Tem aqui em Piraí, a maioria das igrejas estão fechadas desde o dia 15 de março. Mas o decreto não foi para fechar a igreja. Entendeu? Os pastores têm que ouvir isso. O decreto foi para não ter cultos de aglomerações, igrejas lotadas. Por exemplo, nossos idosos não estão aqui. A metade do povo praticamente não está aqui. Uma outra parte se afastou de Deus completamente. Já vi coisas que eu não quero nem te falar. Já vi cenas de pessoas que foram daqui da igreja que eu quero nem te falar. Porque estão longe da fonte. Se você não beber desta água, que chama Jesus, você não vai aguentar. Você vai se afastar, qualquer um de nós. Pode ser qualquer grau de espiritualidade ou de cargo na igreja, se afasta. Eu vi um obreiro, entendeu? Um obreiro de uma determinada igreja aqui da região, num bar, bebendo, aqui em Piraí. Então, o culpado não é Deus, o culpado não é ninguém. Nem o diabo é culpado. O culpado somos nós mesmos. Porque muitas das vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Muitas das vezes nós somos os próprios destruidores da nossa vida quando nós não procuramos buscar a Deus. Será que Deus ele fez essa atitude aí, tomou essa atitude de entregar o seu filho unigênito para nos salvar? Será que a gente não pode buscar a Deus? O mínimo que Deus quer é isso. Ouve a minha palavra, me busca pelas manhãs, me adora, esteja completamente na minha presença. Coisa simples, não é? Gente, não tem nada difícil aí. O negócio somos nós, o ser humano. O ser humano esquece da morte de Jesus por ele. E muitos não querem nem ouvir. Muitos não querem dar nem valor. Então a gente precisa, gente, todo dia acordar. Quando eu fui pregar, dar a minha palavra ontem lá no meio dos pastores e bispos, me mandaram, mandaram dar uma palavra. E a pergunta foi: Bispo Andrade, como é que o senhor vê a igreja hoje? Como está a igreja hoje? Eu falei, adormecido. A igreja está dormindo. E o diabo está só... Sabe por que o diabo vai avançar? Sabe por que o diabo vai entrar mais fácil em muitos lados, em muitas cidades, em muitos países? Porque a igreja está adormecida. Há poucos soldados orando, buscando em guerra. Há poucos que estão se envolvendo com as coisas de Deus. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos perderão a salvação. Dessa 1 milhão aí, ou melhor, 10 milhões de pessoas que já morreram, apenas, pode guardar o que eu estou falando, apenas 100 mil pessoas morreram com Jesus. Sabia disso? Repito, dessas 10 milhões de pessoas que morreram, apenas 100 mil pessoas morreram com Jesus. Foram salvos. Diga glória a Deus. É o trabalho do diabo. Ele levou a terça parte dos anjos para servir a ele, e ele está levando aí a terça parte da humanidade para o reino dele. Ele está conquistando muitos servos agora. Estão acreditando, estão dando mais credibilidade às palavras do mundo. Por quê? Está longe das fontes. Você precisa do Senhor Jesus. Diga a glória a Deus. Deus não colocou uma marca em você para você se afastar dele. Entendeu? Ele conhece os seus filhos. E muitas das vezes você deixa essa marca escondida. Como Pedro, né? Estava ali na fogueirinha, né? Sentado ali. E aquelas pessoas, tu és um deles. E Pedro falou, eu não sou, não conheço. Aí veio outro e falou, não, verdadeiramente tu és um deles. Tu és um seguidor. Não sou eu não. Quer dizer, Pedro negou Jesus. E quantos estão negando o Senhor Jesus? Quantos pastores?
Nós fomos em igreja aí, domingo passado, um bairro, né? E daí você deve estar parado. Fomos em alguns bairros aí e perguntamos às pessoas: a senhora de qual igreja? Ela sou daquela igreja ali. Aí eu perguntei: cadê o pastor? Ah, não vejo ele desde o dia 15 de março. Aí eu falei: pô, não é possível. Eu fui lá na igreja, fui lá na porta da igreja. Porque da igreja, de frente para a igreja, virou uma oficina praticamente, porque o pastor não aparece. Eu perguntei ao rapaz: essa igreja aqui, cadê o pastor? Ah, não abre não, ó, tempo que não abre. Por que um pastor faz isso? Enquanto outros pastores estão trabalhando, abrem suas igrejas para atender o povo. Eu aqui toda segunda-feira eu atendo pessoas aqui. Por que o pastor largou o seu cajado? Porque está obedecendo a voz do diabo. Diga glória a Deus. Está desobedecendo a Deus. Eles abandonaram o seu trabalho. Largaram de mão. O povo está sofrendo. Você olha assim para as pessoas, você vê a falta de luz, a falta da presença de Deus, você vê sofrimento. Entendeu? E a gente liga depois e vem cá, está faltando alguma coisa aí, está faltando, André, só está faltando para a gente a palavra de Deus. A gente está lendo e lê, a gente está perdido. Porque um rebanho sem pastor fica o quê? Perdido. Aí o lobo, ó, vai lá e corre. Então não se afasta de Deus por nada e por ninguém. Procura ler o decreto que foi dado na época de Daniel, o decreto de Ciro, e Daniel não obedeceu. Vamos praticar o que está mandando, mas largar de buscar Deus, abandonar a minha confiança em Deus, nunca. Diga glória a Deus. Você tem que manter a sua vida na luz. Não sai da luz. Não se aparta do Espírito Santo. Adore a Deus em todo momento, até na sua igreja. Esteja apegado à palavra de Deus. Eu peço para vocês, seria muito bom vocês participassem da nossa live. Segunda, quarta e sexta-feira, 11h30 da manhã. A gente está falando da Bíblia, da palavra de Deus, meia hora, 35 minutos. A gente faz a oração do copo d'água, lembra? Você não pode venir de semana, está fazendo a oração do copo d'água. E à noite, terças e quinta-feira, às 7h15 da noite. Você tem que estar ligado à tua igreja. Eu posso ver outros pastores? Pode, claro que pode. Se ele estiver pregando a palavra de Deus, pregando, né, o que é certo, pode. Não é proibido. Mas, em primeiro lugar, tem que estar onde? A sua igreja. A sua igreja. Você faz parte da igreja, segura a porta de mão de Deus. Todas são uma igreja só. Todas é do Senhor. Mas você tem que saber o que a sua igreja está fazendo por você, porque às vezes você não sabe. Tem gente que orei essa semana nas lives e nem sabe. Ora aqui praticamente por todos. Eu falo o seu nome, às vezes você nem sabe que eu estou orando por você. E às vezes você nem sabe que eu estou orando por você. Porque Deus me deu um recado. Deus me deu um aviso, ora por fulano. Às vezes você não sabe o que eu oro por você. Porque o diabo às vezes está rodeando a sua casa, rodeando a sua vida, procurando alguma coisa para destruir. Mas Deus nos ensina, Deus nos mostra para orar por você. Às vezes você não ouve a oração. Orei por muitos de vocês aí. Diga a glória a Deus. Então, procura ver. Eu não posso ver de manhã. Pega, entra no nosso Facebook e vê à noite. Entendeu? Vê à noite. Pode se não estiver fazendo nada. Você não pode ficar ligado em duas coisas: fazer comida e ficar vendo o celular. Não faz a sua comida, arruma a sua casa, cuida disso. Então, agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Deus, ele valoriza quem faz isso. Vou ouvir o que a palavra de Deus está falando para mim hoje. Revelações do Espírito Santo. Se puder ver ao vivo, melhor ainda. A gente vai orar ao vivo. Por essa semana toda, quem ouviu, para Maria Clara, para a dona Vânia Moraes, pela dona Inês, orei pela Graus, orei pelo Joel, orei pela Cláudia Loura, pela Cláudia Rezende. Pode ver a live lá, que eu não fiz não. Dona Cacilda. Porque, gente,
quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus, mais perto você está dele. Glória a Deus. Então fica aqui essa palavra, essa mensagem. Procura, quem tem Facebook aqui? Se não tem, faça um. Faça um só para ouvir a palavra de Deus. Amém? Faça. Procura acompanhar, gente, o grupo da igreja, o WhatsApp. Entendeu? A dona Caçuda fez oração. Quem fez mais? Põe uma oração lá, põe uma palavra. Não ponha muitos vídeos, não, gente, para não sobrecarregar o celular das pessoas. Mas ponha uma palavra de Deus, põe um versículo, põe uma oração. Gente, vamos se apegar a Deus. É momento, é época de nós se apegarmos a Deus. Era para o povo estar mais apegado à palavra e o povo está se afastando. E quem quer isso é o diabo. E fica mais fácil. O lobo só pega a ovelha se a ovelha estiver fora do aprisco. Porque se a ovelha estiver dentro do aprisco de Deus, o lobo não toca. Diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu, diga glória a Deus. Você vai praticar? Pratica. Amém?